E o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não vai admitir decisões individuais e monocráticas. Ele também fez um alerta falando, aspas, chega, acabou. Vamos assistir. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões, não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou! Desculpe, desabafo, acabou! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. Ontem, empresários, políticos e blogueiros foram alvos de operação da Polícia Federal em inquérito que apura alegados ataques e supostas fake news contra ministros da Corte. Após a ação, Bolsonaro convocou ministros para uma reunião com o objetivo de discutir uma estratégia de reação à operação determinada pela Corte. Após o encontro, o ministro da Justiça, André Mendonça, apresentou habeas corpus contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deu 5 dias para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestar depoimento no inquérito das fake news contra a Corte. Segundo Mendonça, a medida visa garantir a liberdade de expressão dos cidadãos, independência, harmonia e respeito entre os poderes, e também se estende aos demais envolvidos no inquérito 4.781, o das fake news. Na peça, o ministro argumenta que o inquérito tem vícios e foi instaurado sem consulta e iniciativa do titular da ação penal, o Ministério Público. Ainda sobre a operação, o líder da bancada da Segurança Pública, o deputado Capitão Augusto, enviou um ofício para Dias Toffoli. Segundo o deputado, as intimações caracterizam indevida interferência do STF no Legislativo, porque parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Vou começar com você, Zé Maria. Quero saber sua análise sobre essa fala de hoje do presidente Bolsonaro, Zé. Olha, a política por aqui, como um todo, subiu o tom e subiu muito, ao ponto do vice-presidente, o general Mourão, ficar um pouco fora aí destas reuniões e dizer que é um momento de conversa entre os representantes do poderes e, segundo ele, colocar a bola no chão. Ele diz que está faltando exatamente o entendimento. Veja bem, são várias ações. Primeiro, o Congresso Nacional, através de vários telefonemas, reuniões remotas, decidiu apoiar o Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, procurar autoridades do governo, inclusive lideranças militares da ativa. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, foi se reunir com o presidente Jair Bolsonaro. Conversaram. E o presidente do Senado disse ao presidente Jair Bolsonaro que é preciso união e é preciso harmonia entre os poderes. Isso depois desta fala que nós mostramos aqui, onde o presidente subiu um tom ali, dando uma espécie de ultimato ao Supremo Tribunal Federal. Isso assustou muito ali os políticos e houve uma inesperada união entre partidos adversários antes, como o PT e PSDB, para se ter uma ideia. E por último, Vitor, esta decisão do governo de apresentar um habeas corpus. Não há dificuldade jurídica em ser Ministério da Justiça ou Advocacia Geral da União. É um habeas corpus, em nome do ministro Weintraub, pedindo para que houvesse o trancamento desse processo e, mesmo se não houvesse o trancamento, que o ministro Weintraub não fosse prestar depoimento. Nas últimas reuniões, o presidente disse com todas as letras de que o ministro da Educação não deveria dar este depoimento. E aí poderia ser que o ministro pudesse assinar uma coercitiva, aquele depoimento chama debaixo de vara, um termo jurídico, né, uma vara física, mas é assim. E isso provocaria também uma divergência muito forte e aí sairia dos eixos o relacionamento jurídico por aqui. O certo é que os bombeiros de plantão já estão saindo e tentando um acordo entre presidentes dos poderes para evitar exatamente esta quebra do acordo constitucional e da harmonia entre poderes. O certo é que o presidente Bolsonaro deu um ultimato ao Supremo Tribunal Federal. E aí o ministro Fachin mandou para o plenário. Mas o certo é o seguinte, o ministro da Justiça foi escolhido para apresentar o habeas corpus porque é uma atitude política.
O ministro da Justiça é o mais forte ministro da Esplanada, é o primeiro e é o mais próximo ali, conselheiro jurídico do presidente. Se fosse uma decisão técnica, seria a Advocacia Geral da União, que tradicionalmente faz esse tipo de defesa de integrantes do governo. E você, Augusto, gostou desse, como o Zé chamou, ultimato do presidente Bolsonaro, Augusto? Olha, eu repito que esse tipo de comunicação, num momento delicado como esse, se eu fosse presidente, eu faria por uma nota, declarações mais formais, mais solenes, que você, fazendo isso numa entrevista improvisada, você fica sempre a um passo da ultrapassagem, né, dos limites da civilidade aí que deve reger as relações entre os três poderes. Mas eu compreendo a irritação do presidente Bolsonaro, porque só sobra para ele. Como é que vocês acham que seria o interrogatório, porque é isso que o Congresso faz, do ministro Weintraub? Eu acho que o ministro Weintraub cometeu vários erros. Eu acho que naquela reunião ele se excedeu no comentário que fez. Eu acho tudo isso. Agora, é justo você jogar as feras... O Augusto. Pois não. Diga. O Weintraub está convocado para a Câmara, Senado e Supremo. Então, eles estão questionando muito a determinação do ministro Alexandre de Moraes para o depoimento do Weintraub. Pois é, quando você faz esse tipo de convocação, você está dizendo já que o sujeito é culpado. É um pré-julgamento. E mais, você vai expor a interpeladores do calibre de um Zeca Dirceu, que vai fazer aquelas ironias idiotas dele. Você vai expor aquele deputado maluco viu que eu não consigo decorar o nome dele, que ficava insultando o Sérgio Moro. Quer dizer, você vai atirar ali aos animais, disso que se trata, a alguém que precisa ser julgado como todos os outros. Pois o Lula, um tremendo ladrão, dispôs do maior direito de defesa da história, porque ele foi sendo dilatado, ele tinha direito a tudo, até de fazer cobranças ali insolentes ao juiz que o interrogava. Então, como é que é? Todos são iguais perante a lei e devem ser tratados igualmente. Então, porque é ministro do presidente que você hostiliza, você quer submetê-lo a uma cerimônia humilhante, é isso? É um ritual humilhante. Porque os deputados não têm o direito de usar esses privilégios que têm para ofender impunemente os outros, porque eles cometem crime, sim. É injúria, calúnia e difamação. O que eles fazem enquanto interrogam. Agora, o Senado, por exemplo, na hora de interrogar um candidato ao Supremo, aí ele é manso, né? Aí transforma o que deveria ser uma sabatina para saber se o candidato à vaga do Supremo preenche pelo menos os dois pré-requisitos constitucionais, né, que são notável saber jurídico, notório e ilibada reputação. Eles transformam aquilo num chá de senhoras que põe de um lado os candidatos à cadeia e de outro quem poderá julgá-lo. É isso, eles ficam valentes com ministros de Estado, só.